Amém. Saudações aos que buscam. Saudações aos que aspiram à luz. Vamos fazer mais uma leitura, iniciando o terceiro capítulo do livro do Ser Humano, Der Buch von Menschen, que se intitula A Via do Homem. Tradução francesa, depois de ter consultado e bem a versão alemã e ter comparado e visto em vários aspectos que haveria correção a fazer-se para melhorar a tradução. Depois do que foi dito até aqui da via feminina, talvez parecesse inútil falar ainda em particular da via masculina. Na maior parte dos casos não haverá diferença essencial entre a via do homem e a da mulher, apesar de disparidade espiritual dos dois polos. É mais a maneira de percorrer o caminho que, contudo, difere entre o homem e a da mulher. Enquanto que o homem, como ser masculino, se encontra em face de um percurso que nunca é acessível à mulher encarnada na Terra, tal só se passa em relação à senda mais extrema e das alturas mais elevadas e que só é praticada unicamente por raríssimos indivíduos que nascem já com o fim de agir em plena consciência nas esferas espirituais, já aqui na vida terrestre. Trata-se dessa última e suprema etapa da via de alguns homens, na qual os outros homens ou mulheres não os podem seguir, mesmo se eles tivessem a possibilidade de o fazer ainda na Terra. Seria mais vã das presunções para um ser homem de querer atribuir-se neste mundo, simplesmente porque ele é homem, prerrogativas espirituais particulares e considerar, talvez, a mulher como tendo uma potência espiritual inferior à sua. Eu digo significativamente como potência espiritual, pois eu falo aqui do espírito eterno e não do intelecto ou da força do pensamento, que não são senão o resultado de uma educação cultural terrestre condicionada pelas circunstâncias educativas. No espírito não há diferença de valor entre o polo masculino e o feminino. Passividade feminina e atividade masculina são no homem espírito ou no ser humano espírito dados primeiros desde o começo, iguais em potência e em força. Os poucos indivíduos que durante a sua vida terrestre gozam efetivamente de uma prerrogativa espiritual em relação à encarnação terrestre do polo feminino do homem espírito, tiveram sempre do polo do homem espírito ou do ser humano espírito, se quisermos, em relação ao polo feminino. Esses que têm essa prerrogativa mais elevada tiveram sempre consciência do seu dever sagrado de oferecer à mulher a sua ajuda particular, já que a impulsão à encarnação física, tendo partido dela, a sua condição depois da queda é mais difícil que a do homem. Queda entenda-se aqui como a separação dos dois polos e a atração pelo mundo sensorial físico. Nenhum desses raros mestres jamais considerou a mulher inferior ao homem, nem menos ainda menosprezou o ser humano feminino. Se mesmo um deles, em palavras duras,
quis estabelecer claramente a diferença entre os seus laços terrestres como uma mulher da terra e a sua própria identidade espiritual, entre aspas, e aqui Boinra refere-se a Jesus quando disse a Maria: quem és tu, mulher, o que tens de comum comigo? Cada um daqueles que possuíram tal relação, que possuíram tal nível, tal capacidade em relação tanto aos homens como às mulheres, mostrou sempre que, em verdade, a mulher, mesmo na encarnação terrestre, era digna do mais profundo respeito aos seus olhos. No espírito de cada um desses poucos que chegaram à realização, não vive só desde esse momento em que eles realizam o polo masculino do ser humano espiritual manifestado, mas com ele unido e em substituição do seu próprio polo complementar feminino que ele deverá encontrar um dia, unido a ele está um raio da polaridade feminina da luz eterna e primordial, que só esse raio torna o espírito humano de essência masculina apto a tornar-se mais lúcido e consciente nos mundos espirituais manifestados. Raio esse que é do eterno feminino. Aqui uma alta sabedoria em relação tanto à existência das almas gêmeas, o tal próprio polo complementar que um dia deverá encontrar, mas antes disso, a descida do eterno feminino para o ser humano. Portanto, como é que um homem de uma tal espécie, de um tal nível, jamais poderia considerar o espírito feminino, que ele sente na sua natureza espiritual, unido no seu mesmo eu, unido no mesmo eu, ao seu espírito de polaridade masculina, ainda que condicionado pela sua animalidade terrestre e que encarna só o polo masculino do animal humano, como é que ele poderia considerar como inferior, sob qualquer aspecto que fosse, esse espírito feminino em relação ao espírito masculino? O caminho masculino exige do homem que o cultiva, desde os primeiros passos, uma vontade não somente decidida, mas ainda bem exercida em compreender a natureza feminina. Um homem no qual esta vontade está perdida ou ausente jamais atingirá o fim que lhe poderia ser acessível. Na medida em que a mulher encontrou a sua natureza própria, interior, passiva ou receptiva, ela está disposta a reconhecer facilmente, muitas vezes com admiração, a natureza do homem. Ao contrário, a natureza ativa do homem não pode senão facilmente precipitá-lo numa megalomania que o leva a considerar a mulher como um outro ser de valor igual, de valor já inferior à sua natureza. Este é, para muitos homens que querem seguir a via masculina, um perigo. Tantos pensam estar a seguir a sua via, creem-se mesmo já altamente espiritualizados e pensam ter adquirido o direito de olhar a mulher com desprezo do alto da sua grandeza imaginária, enquanto que tal atitude tira-lhes todas as possibilidades de se realizarem no espírito. Ou
Temos aqui um breve comentário. Mas Boi Ra aqui critica fortemente o machismo, o patriarcalismo, a ideia de que o homem é superior à mulher e que tal retira as capacidades de realizações espirituais, tal como também a inveja é outro dos defeitos que Boi Ra considera extremamente negativos para a realização espiritual. Este menosprezo pela mulher tem levado muita gente a cometer violências fortes, por vezes mesmo assassinas, seja por temperamento, seja por alimentação, seja apenas por preconceitos e convencimentos. Uma educação bastante mais profunda dos sentimentos, do sentir, do amar, seria bem necessária. Continuemos com Boi Ra. Uma vez, contudo, que o homem compreendeu que, desde os passos primeiros no seu caminho do espírito, que é a espiritualidade feminina que o eleva, atraindo ao alto, e aqui lembrar-nos tanto das musas, das faces femininas da divindade, como o catolicismo teve que criar a Nossa Senhora Adorada, tudo aspectos desse eterno feminino, ou seja, da face feminina da divindade, que é tanto pai como mãe, tanto homem como mulher, e que, graças a Deus, sobretudo nos povos orientais, escapou a este machismo absurdo e exagerado do Deus primitivíssimo Jeová, que depois ainda fica algo no Pai e que ainda fica também em Alá, das concepções. E falta-lhes aqui claramente o raio feminino, que eles depois substituíram, seja com o Espírito Santo, seja com Fátima, seja com a Shekinah, etc. É, portanto, importante reconhecermos este aspecto, que é a espiritualidade feminina que nos exalta, e esta espiritualidade feminina, para nos atingir, que para atingir o ser humano, derrama-se, ondula através das mais altas hierarquias do espírito, até aos auxiliares espirituais humanos vivendo sob a terra. Quando o homem compreende isto, ele fica abrigado de se estimar enquanto homem como superior à mulher. Ele dará à mulher o que é da mulher e ao homem o que é ao homem, sabendo que o ser humano dos mundos manifestados, o espírito, poderá renascer na sua realização permanente somente quando os elementos masculinos e femininos estiverem de novo unidos num só e mesmo ser espiritual, pelo qual, desde então, ele viverá a sua vida e a do seu polo complementar no seu próprio eu. A união do Falos e do Yoni era para os índios, para os indianos, para os hindus, nos tempos antigos, já um símbolo desta verdade, enquanto que o Falos, ou língua isolado, como o órgão físico correlativo do homem, simbolizava, ou simboliza, simbolizava a força que, a partir do homem nascido a tal fim, gera o iniciado e o mestre do conhecimento cósmico. Aqui estamos a ver também uma das origens do culto do Falos. Mesmo a incineração das mulheres nos tempos antigos indianos, que na origem
não era para certas mulheres em luto que a realização da sua vontade, inspirada por considerações religiosas, explica-se somente como o triste resultado da degenerescência e da deformação que alteravam, então, já uma verdade de ordem espiritual, pertencendo a uma tradição ainda mais antiga. Transpor-se exteriorizando ao extremo o que devia entender-se num sentido puramente espiritual. Pois tal é a sorte de toda a verdade que atinge a nossa terra, não poder brilhar na sua luz e pureza primeira senão um pouco tempo, e que não pode ser também captada na sua claridade inalterável, senão por um pequeno número de pessoas, até que ela se vulgariza em seguida sob um disfarce demasiado terrestre. Para que a mulher no homem e o homem na mulher sejam realmente salutares entre si, ambos, tanto o homem como a mulher, devem elevar-se na via do espírito em comunhão de alma e em comunidade de vontade, tal como eles perderam em comum, em comunidade, tal como eles tinham outrora perdido esse mundo elevado que tinham em comum. Não se poderá, em dúvida, que a comunhão da alma na aspiração espiritual projetará também, mais do que um raio de luz, sobre os problemas de vida exterior que até então pesavam pesadamente, tanto como o homem, sobre o homem como sobre a mulher, e que lhes pareceriam insolúveis. Aqui, Boenra valoriza esta capacidade de duas almas estarem em comunhão profunda e de aspiração ao espírito e poderem, assim, atingirem o mundo espiritual ou as forças desse mundo espiritual, já que entrar nele com consciência plena e lúcida é bem difícil, e receberem forças para melhorarem a sua actuação na vida terrestre. Voltemos a ele. Uma vez chegados a este fim, que aqui na Terra só é acessível àqueles que seriamente e com perseverança o querem atingir, entre traços, o Deus vivo no coração de cada um, isto é importantíssimo, ponto mais elevado, o homem e a mulher que alcançaram este Deus vivo no coração de cada um são levados pelas forças mais elevadas que afluem constantemente através daqueles seres humanos dos quais serve o amor divino para guiar a ascensão dos que aspiram à luz e a libertar-se da noite, do caos de uma vontade indecisa e resoluta. Aspirar a libertar-nos e recebermos as bênçãos divinas através dos mestres e dos anjos e hierarquias. Mais seguramente que poderia acontecer por um ensinamento verbal ou escrito, todos os que procuram sinceramente são guiados do seio dos mundos da luz clara, na qual só entre todos os que vivem aqui na Terra os mestres do conhecimento cósmico podem penetrar, desde os seus dias terrestres, em plena consciência, em conhecimento de causa, e agindo segundo este conhecimento. Infelizmente,
há muito poucos mestres e há muitos pseudo-mestres. Esse é que é a grande tragédia da humanidade. Muitas falcatruas de mestres ascensos, de Elizabeth Clare Prophet, Cryon e muitas outras conversas com Deus e tanta maluquice, para não falar das portuguesas, seja por astrologices ou por canalizações, que acabam por lançar a perturbação nas almas e as tornam incapazes de entrarem nas profundezas de si próprio e não estarem a ser manipuladas e afetadas por entidades muitas vezes brincalhonas ou exploradoras que estão por trás dessas pessoas que, em geral, têm sobretudo intuitos comerciais ou de ego. Avancemos com Boin Ra. O homem e a mulher serão libertos um dia dos laços terrestres, conservando perfeitamente as suas particularidades individuais e constituindo duas entidades espirituais respectivamente completas nas suas polaridades nitidamente distintas. Mas, contudo, encontrar-se-ão reunidos num eu único, no ser humano de espírito nascido de novo, pois os dois eus particulares justapõem-se e confundem-se, então, perfeitamente, e cada um dos eus individuais sente em si o eu do polo complementar como se sente a si próprio. Eis aqui um grande desafio, uma grande tarefa na Terra com quem amamos, tentarmos já chegar a estes níveis, mas, sem dúvida, difícil. O que era dois e dividido permanecerá assim unido para toda a eternidade numa entidade tríada, enquanto que ser espiritual, unificado o novo e constituindo homem e mulher. Para poder trazerem a sua ajuda e as suas diretivas, os mestres do amor, os mestres do conhecimento cósmico, nascem nesta vida terrestre a fim de que todo ser humano, homem ou mulher, atinja um dia este fim depois do decorrer da sua existência terrestre, a fim de poder ensinar a tirarem partido desta existência e a evitar o desperdício de forças e de desvios. São só estes poucos que podem, eventualmente, possuir as aptitudes terrestres. Não é que estes poucos possam possuir aptidões terrestres de conhecimento que lhes permite virem em ajuda do próximo. Também não é o talento ou o saber que faz deles o que eles são. Não é a amplidão das suas vidas terrestres que lhes confere a visão introspectiva do tornar-se espiritual. Todo o seu conhecimento é prevalecimento ou compenetração de amor. Todo o seu saber é certeza que precede do ser espiritual, do seu ser espiritual, de ser espiritual. Apenas eles só podem percorrer a via masculina que leva à ação consciente e lúcida no mundo do espírito substancial puro, e é só desta região espiritual que vem a ajuda que os radiantes da luz primordial podem oferecer aos outros seres humanos. Aqui termina este terceiro capítulo do livro do ser humano de Boin Ra, com grandes ensinamentos, bastante difíceis de realizar, mas que ficam aqui como desafios para nós tentarmos
respeitar-nos mais uns aos outros, respeitarmos a nossa própria polaridade e não pensarmos que a podemos mudar como hoje em dia se pensa facilmente, e então com a maluquice das reencarnações, que já desde os tempos teosóficos, em especial do Trapalhão de Leadbeater, inventando dezenas e dezenas de reencarnações de Krishnamurti ou Alcione mudando de sexo, isso acaba por ser fatal para a realização espiritual de cada um, que é a do seu polo. A do seu polo, ou masculino ou feminino, e que não se altera. Pelo menos é assim o ensinamento da Boin Ra, que cada um de nós que sente alguma afinidade com ele deve procurar sentir e aprofundar nas suas meditações e práticas. Tivemos aqui duas belas pinturas diante de nós, Transfiguração e as Maravilhas do Mundo. Possa as nossas almas, contemplando estes quadros, adquirirem, volta e meia, alguma experiência espiritual que nos mostre a existência destes mundos ou dos mestres da montanha sagrada do Imavat, e que de lá chegue a luz e o amor que desde a divindade e que do eterno feminino ou do eterno masculino exalta o homem ou a mulher à sua realização, até que um dia possa verdadeiramente unir-se com a sua alma gêmea, que contudo, mesmo não sendo essa a da mulher ou do homem com quem vivemos e mais amamos, já nessa relação se desenvolve o amor e a unidade, que são as forças imortalizantes e luminosas que tanto precisamos, sobretudo nestes momentos trágicos em que vivemos hoje, dia 7 de janeiro de 2020, quando dois loucos gananciosos, Trump e Pompeu, procuram, apoiados por Israel, por sauditas, por ingleses e pela NATO, levar a guerra e a destruição ao Irão com cobardias, assassínios e provocações. Esperemos que as bênçãos espirituais dos mestres possam deter tais planos e que a luz e o amor reinem entre todos os povos, e que a alta sabedoria dos mestres da Pérsia, reconhecidos até por Boin Ra, uma tradição riquíssima, Shoravardi, Rusbean, Nur Ali Shah, recentemente falecido Ali Shah, Dr. Tabandeh, e muitos outros, como Sadi Hafez, Ferdowsi Attar, Shamil, possa contribuir para que os seres atinjam mais a sua dimensão espiritual e fraterna. Muita luz e amor para todos, e maior despertar espiritual, ligação com a divindade e com o Deus vivo. Pedro cumprimenta-os, irradia também amor e invoca as bênçãos dos mestres e dos grandes seres para os nossos corações, para que a divindade nasça mais em nós. Amém. Paz no mundo. Amor, amor. Cavaleiros do amor. Shivan Murti, Shivan Mard,